boa noite a todos os internautas, todos que estão aí acompanhando mais um podcast da AESC. A gente inicia aqui hoje e hoje a gente está com um tema muito bom. A gente vai ter aqui uma discussão sobre empregabilidade, sobre qualificação de mão de obra, tema bastante atuante aí e que vai poder levar para quem está assistindo a gente, quem está acompanhando, para os empreendedores, para a população que está acompanhando aí, que está vendo, que vai estar vendo esse programa para entender um pouco mais sobre qualificação de mão de obra e a importância disso. A gente vai falar sobre grandes projetos também. Gente, hoje eu estou muito bem acompanhado aqui, hein? Nossa produção hoje caprichou bastante. Vou apresentar para vocês aqui os nossos convidados. Hoje a gente está aqui com a Thaís Moreira. Thaís Moreira é supervisora técnica do Senai de Aparecida de Goiânia e Senador Canedo. Seja bem-vindo, Thaís. Obrigada, Ulisses. Alexia Cristina é a nossa outra convidada que está aqui acompanhando o programa também e vai poder falar bastante para a gente, principalmente, né, Alexia, para a população do Senador Canedo aí, sobre o que a gente precisa, né, que é gerar emprego e renda para as pessoas e assistência social. A Alexia é diretora de Políticas Afirmativas de Direitos e Cidadania da Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania de Senador Canedo. Seja bem-vindo e obrigado. Isso mesmo, Ulisses. Boa noite a todos e todas, né, todos os internautas. Vamos aí, vamos discutir, vai ser um papo excelente. Bacana. Vocês estão vendo aí o nível, né? Vocês estão vendo que a gente está muito bem qualificado aqui para poder falar desse tema. E agora, a gente está aqui também para apresentar, né, o nosso terceiro convidado aqui da noite, que é o Dr. Tiago Ranieri, que ele é procurador do trabalho do Ministério Público do Trabalho. Seja bem-vindo, doutor. Boa noite. Obrigado aí pela presença. Boa noite a todas, a todos, né, a todos. Agradeço o convite e é uma honra estar aqui nessa mesa tão qualificada para poder falar de um assunto tão importante, que é qualificação, né, empregabilidade e cidadania. Ótimo. A honra é nossa, doutor. Eu falei para vocês que eu ia estar com uma banca de peso aqui, né, e de fato, uma banca de peso. E olha o tamanho da responsabilidade que colocaram para mim. Né, gostaria de agradecer aqui o nosso presidente, o Marcos Lopes, que deu essa oportunidade de estar aqui com vocês, de estar com essa missão de a gente estar levantando esse tema tão importante aqui para a gente falar sobre geração de emprego, sobre empregabilidade, sobre qualificação. As empresas precisam disso, as pessoas precisam disso, a cidade precisa disso, e eu tenho certeza que essa é a melhor política de assistência social que existe, né? É emprego, pessoas qualificadas e oportunidade de emprego, de trabalho. Então, agradecer ao nosso presidente Marcos Lopes, né, que está acompanhando aí, deu essa oportunidade para a gente estar aqui. Agradecer a nossa equipe técnica também, para colocar o programa no ar. A gente viu aqui que não é fácil, né? O pessoal trabalha bastante. Então, aí o Tiago Arruda, que está acompanhando aqui a gente também, que está dando essa força aí para a gente. Agradecer aqui o Sandro Marques, que é um do nosso diretor comercial, que sempre está abraçando a missão, e os demais que estão aqui, que depois a gente vai falar neles. Vamos falar do que interessa, não é isso? Vamos lá, vamos direto ao ponto. E aí eu queria falar aqui um pouco com a Thaís, e já puxar a Thaís. Fala para a gente um pouco aí, se apresenta para os nossos telespectadores, fala um pouco do seu trabalho, do trabalho que vocês estão evoluindo aqui na cidade de Senador Canedo, em Aparecida de Goiânia e no estado inteiro, né? Ulisses e a todos que estão aqui, né, e também todos que estão acompanhando, né, é muito bom vir aqui. Quando eu escutei o tema, né, o Marcos ele fez uma reconfiguração do tema inicial que ele tinha falado, mas quando eu escutei, eu fiquei feliz, porque a gente que vive o Senai, eu estou no Senai tem 12 anos, e a gente está ali, a nossa vivência é toda em cima de qualificação e empregabilidade, né? Inclusão social por meio da empregabilidade, inclusão profissional por meio de capacitação profissional, é a nossa vida diária, é o que nós assistimos todos os dias, é o que nós fazemos ali, né? Então, o Senai, ele foi criado em 1942, ele é um pouquinho mais velho do que o SESI, e quando eu falo das duas casas juntas, é porque as pessoas têm muita... Confunde bastante as pessoas, na realidade, minha mãe até hoje, ela fala assim, minha filha trabalha lá no Senac. Tem 12 anos que ela fala a mesma coisa. Se a sua mãe confunde, eu posto que eu também não vou ter problema aqui, não, né? Que eu até anotei. As pessoas confundem muito o Senar, o Senac, né? Mas eu sempre costumo, quando eu vou fazer a apresentação para os alunos, eu falo, gente, Senai, SESI, de indústria, né? Então, ali a FIEG, né, que é a Federação das Indústrias do Estado de Goiás, ela é composta pelo Senai, ela é composta pelo SESI, pelo IEL, né? E também nós temos o ICQ, que é um Instituto de Certificação.
E o SESI, ele é totalmente voltado ali para a educação, esporte, lazer, a saúde. As pessoas lembram-se do SESI com essa referência e é o que o SESI oferece mesmo. Nós temos ali educação básica, nós temos, né, o ensino médio articulado com o técnico, e aí o SENAI é um prestador de serviços do SESI nesse sentido. E o SENAI é o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial, né? Quando nós falamos de aprendizagem, logo a gente lembra de aprendiz, né? E a gente se lembra daquela mão de obra de aprendizagem, de menores ali, que na realidade o contrato de aprendizagem vai até 20 e tantos anos, então não são tão menores assim. Mas a gente sabe que aqueles meninos ali que começam ali com 14 anos com a gente, o SENAI nasceu na realidade para fomentar essa mão de obra e abastecer a indústria de mão de obra, né? Agora, hoje, nós temos toda uma jornada que nasce na aprendizagem, que nós começamos ali, tem menino que entra com a gente ali com 14 anos para fazer um curso de aprendizagem, né? Ou então ele entra ali no SESI até antes, muitas vezes ele entra ali no quinto ano lá no SESI. Depois ele, quando faz 14, vai para uma aprendizagem e ele passa com a gente ali 12 a 14 anos, né? Que ele sai depois que ele sai lá da FATESG, que ele já fez uma graduação, uma pós-graduação, porque ali da aprendizagem ele faz uma qualificação, depois ele entra num curso técnico, depois ele faz uma graduação, depois ele faz uma pós, e o SENAI tem essa estrutura toda, que nós chamamos de jornada estudantil, né? É a jornada SENAI. Então, assim, é muito bom falar sobre isso, porque nós temos assistido muito isso, né? A gente tem alguns projetos, né, como esse que nós estamos agora prestando serviço, e fomos uma instituição escolhida para... tivemos o privilégio de ser uma instituição escolhida para executar, né, no Mais Um Sem Dor, que nós assistimos pessoas chegarem ali marginalizadas, pessoas assim desacreditadas, em muita situação de vulnerabilidade, e a gente assiste o processo de vida dessa pessoa ir mudando a partir de uma formação, de uma capacitação que fez com que a autoestima dela mudasse, com que as relações dela mudassem, com que as habilidades e competências dela mudassem, e ela pudesse, então, fazer parte de uma sociedade profissional, né? Porque ela acaba sendo gabaritada para isso. Então, eu agradeço por estar aqui, gosto muito do tema, fico feliz, tá? E espero que a gente possa bater um papo bacana aí, falar um pouco do quanto o SENAI tem essa missão de gerar... Porque, assim, a empregabilidade, né, a gente percebe aqui em Senador Canedo mesmo, que tem crescido de forma exponencial. A gente percebe que é uma realidade de muitos municípios, né, não só em Goiás, mas também no Brasil. A gente já escuta falar em pleno emprego, lá desde 2011 a gente escuta falar essa expressão. Mas o que nos falta realmente é a atratividade, né? A pessoa não tem, ela ser empregável. Sim, né? Essa que é a questão, porque emprego tem, mas a gente precisa de pessoas que sejam atrativas, precisam de pessoas que sejam empregáveis. Né? Então, esse é um assunto que já está em voga há muito tempo e não vai deixar de estar tão cedo. Com certeza. E eu entendo que, assim, é só um pontapé inicial, né? A gente não vai conseguir falar tudo em um programa só, mas acho que é importante a gente dar esse start. Porque a Thaís falou uma situação extremamente importante aqui: emprego tem. O que a gente precisa é qualificar essas pessoas e colocar elas em condições. E falando como empresário, a gente tem uma tremenda dificuldade disso. Você fala, poxa, tem um índice de desemprego gigantesco e a gente está aqui com tantas vagas em aberto. Mas e aí? É o ciclo, né, Thaís? A gente até já falou em algumas reuniões que a gente teve com o pessoal do SENAI sobre isso. Esse ciclo ele precisa se encaixar. E esse ciclo ele só se encaixa quando todos estiverem envolvidos no processo. Não adianta, a gente não vai conseguir despachar isso se não tiver todos envolvidos no processo. Um dente que faltar dessa catraca, né, desse conjunto aí de catracas, a gente não vai conseguir fazer. Então precisa estar todo mundo na mesma página. E foi muito bom você esclarecer sobre a questão do SENAI, né, porque eu já há anos, inclusive eu já tenho até uma história que eu fiz prova do SENAI, consegui passar, não consegui me manter no curso do SENAI, isso aí eu estou falando em 1997, porque na época não tinha transporte coletivo integrado. E aí eu morava no Parque Ateneu, né? E eu teria que deslocar lá para Vila Canaã, que é bastante longe.
teria que pegar 4 ônibus, Alex. E aí era 4 pagamentos para ir, 4 para voltar. Naquela época, né? Hoje é difícil, imagina aquela época como não era. E aí teve um amigo meu melhor amigo na época, a gente fez as provas junto. Então era de mecânica de veículo mesmo. A Canaã? Justamente. Na Vila Canaã? Uhum. E aí eu não consegui sustentar, né, o curso para ir. Era complicado fazer esse pagamento todo. E ele tinha uma avó que mora do lado. E ele ficou morando 2 anos e meio na casa da avó dele. Saiu de lá, formado, qualificado. Foi trabalhar em uma mecânica, hoje ele é empresário e tem uma das melhores mecânicas de Goiânia. Que bacana. Um mecânico assim de mão cheia, um empreendedor de mão cheia, filho do Senai. Né? Então, assim, e eu fiquei contrariado, eu fiquei magoado uns 4 anos, doutor. Fiquei contrariado, falei, cara, não é possível. E aí você vê que eu até guardo isso ainda dentro de mim, né? Já hoje, né, consegui traçar outros caminhos e tal, mas eu ainda tenho essa situação. É que agora você é empresário, você pode subsidiar para que outras pessoas... Eu fico feliz, mas a gente não deixa de lembrar, e por isso que eu acho importante, porque meu amigo toda, né, até mandar um abraço para ele, para o Rogério, toda a sustentação da família dele, desde adolescente, ele entrou lá, era 16, 15 anos. De lá para cá, já está aí beirando seus 50, né? E aí está vivendo sobre isso, né? Um curso que ele teve lá no Senai e essa possibilidade de trabalho. Mas assim, a gente tem muito assunto para discutir aqui. Daqui a pouco a gente volta. Vamos continuar aqui. Alexia, fala para a gente aí, lá, né, sobre a Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania, aqui de Senador Canedo, e um pouco do trabalho que você desenvolve lá na diretoria. Então, mais uma vez, boa noite a todos e todas, boa noite à mesa, boa noite aos internautas. Meu nome é Alexia, como já apresentada, sou assistente social, sou uma mulher trans, negra, da periferia. Sempre gosto de levar minha experiência até para colocar nessa posição que eu estou hoje. Eu sempre falo com a minha secretária, né, de assistência social e primeira-dama. Ela falou assim, muitas pessoas falam, indicação, esse cargo, te colocaram porque gosta. Ela falou, nunca foi nesse sentido, foi por competência, por você ter desempenhado, ter formado, e a sua posição hoje, né? Então aí já vem esse ponto que também bom. Dessa empregabilidade, dessa oportunidade que eu tive naquele momento de me qualificar e hoje eu estou já colhendo os frutos, né? Como o Ulisses falou, que é filho o amigo é filho do Senai, eu também fiz um curso aqui no Polo do Senai, em 2014, se eu não me engano. Auxiliar administrativa e técnicas em vendas. Até esses cursos, através desses cursos também teve esse sustento para mim estar, né, na prefeitura, né? Tem mais de 10 anos que eu trabalho na prefeitura, então iniciei como auxiliar administrativo e nessa gestão volto para o mesmo local como diretora. Que legal. Então assim a gente vê o salto, né, de superação e não só por indicação, foi por questão mesmo do trabalho, do que a gente vem desenvolvendo ao longo. O Senai já teve e tem, né, uma importância muito grande no nosso município. Né? A gente, na época do Pronatec, a gente desenvolveu milhões de cursos aí. Atendemos muitas pessoas através, infelizmente, com o desmonte das políticas públicas, algumas se perderam, né? Mas eu tenho fé e confiança que vai retomar e já está retomando, né? Dentro da assistência social, eu nesse cargo de diretora de políticas afirmativas e direitos da cidadania, lá nós temos 4 gerências que a gente faz esse trabalho voltado, né? A gerência de atenção à mulher, gerência da juventude, gerência da diversidade e gerência de igualdade racial. Então, quando a gente fala de atenção à mulher, a gente foca sempre na questão da violência contra a mulher e essa empregabilidade, né? Esse fortalecimento dessa mulher para que ela saia daquele ciclo, né, de violência. Ela precisa desse respaldo, desse apoio, que muitas das vezes o que te prende e que te leva a estar naquela condição é a condição financeira mesmo, essa falta de oportunidade ou essa falta de qualificação que faz ela estar naquela posição. Então, assim, a gente foca muito nessa questão, né, do combate à violência contra a mulher e nessa pauta da empregabilidade, dos cursos profissionalizantes, encaminhamento do mercado de trabalho. A gente tem uma ponte muito boa
com a Secretaria de Trabalho, que é a responsável, né, por estar encaminhando, mas também nós fazemos nosso papel social dentro da Secretaria de Assistência Social. A secretária, né, em primeira-dama, ela tem essa visão ampla, né, de que é necessário estar fechando essas parcerias, fazendo essas parcerias. Agradeço, né, a ESC por fazer o convite, né, e por estar também desempenhando esses cursos, né, lá do Mais Um Sem Dor, lá ter aceitado, ter dado esse apoio, né, tanto para o Senai, para o Ministério do Trabalho. Então, assim, é de suma importância mesmo. O Ulisses colocou que se não tiver todo mundo no mesmo intuito, no mesmo desenvolver, a coisa não anda, né? Não precisa a gente inventar a roda, é só fazer ela rodar. É isso. Acho que é isso. Obrigado aí, Alex, por ter... Daqui a pouco a gente volta também mais nesse tema, né? Mas a gente tem que fazer com que as pessoas, acho que é levando a mensagem que a gente faz com que as pessoas entendam que quando você fala de assistencialismo, muita gente não compreende você misturar assistencialismo com empresariado. Quando, na verdade, é aí que tem que se misturar. O melhor assistencialismo que a gente tem é emprego. É você empregar a pessoa. Eu costumo falar que o assistencialismo que a gente que se leva é para o primeiro momento. Mas você tem uma vida a prosseguir naquilo. Então você vai, acalma aquela dor naquele momento, leva para uma qualificação, sai de lá empregado. Né? Eu luto muito nessa técnica, porque eu entendo que quando a família tem emprego dentro de casa, quando aquela família ela tem emprego digno, ela não fica na mão de ninguém. Então ela não vai ficar na mão de um político errado, ela não vai ficar na mão de um marginal errado, ela não vai cair nas drogas. Aquela família, sim, ela vai ter condição de ter sustento. É óbvio, vai ter problema como toda família tem. Mas só quem passa uma dificuldade de uma falta de emprego, de ter que viver de assistência básica, né, de cesta básica anos e anos e anos e anos e anos, sabe como é difícil isso. Pra gente falar, de repente, pode ser fácil, né? Falar, pra que você fica na mão de político X ou de traficante X, né? Posso fazer uma adendo? Claro. A gente então, quando você coloca assistencialismo, né? Eu sou assistente social, então a gente bate muito nessa tecla, que a Secretaria de Assistência Social, por muitos anos, né? A grande maioria ela é gerida por primeiras damas mesmo. Sim. Então tem essa fama, né? E carregou isso por muitos anos, esse assistencialismo. Então hoje a gente luta para desmistificar esse assistencialismo. A gente faz, de fato, levar políticas públicas e mostrar para aquelas pessoas que é um direito dela. É um direito dela, se ela está naquela condição, receber aquela cesta básica, que não é porque o prefeito ou a primeira-dama é bonzinho que eles estão levando. Então, assim, a gente desmistifica isso, que isso é uma política mesmo garantida. Tem lei que garante essa política. Mas também é interessante quando você coloca que, claro, aquele primeiro momento a gente é necessário, né? É necessário aquela... O estrago é muito grande. Aquele atendimento inicial, emergencial, naquele primeiro momento, mas deixar claro que a assistência social vai para além da cesta básica. Muito, vai para além e trabalhamos para isso. Temos um time de mais de 30 assistentes sociais dentro da Secretaria de Assistência Social para fazer que a política de assistência social seja de fato efetivada e que chegue na ponta, realmente, naquelas pessoas que dela necessitam. Sim. Quando a gente fala da política de assistência social, ela é como a SUS, ela é uma política universal. Mas ela é para quem dela necessita. Então a gente atendemos aquelas pessoas que realmente necessitam, que se enquadra dentro dessa política. Que legal. Eu avisei que ia ser de alto nível aqui. Então o pessoal que está assistindo, está acompanhando, está vendo. A gente já está com um programa bem encaminhado aqui e a gente ainda está nas apresentações. Certo. O tema é extremamente importante, acho que a gente vai com certeza voltar a falar nele. Dando continuidade aqui, Dr. Tiago Ranieri, Procurador do Trabalho do Ministério Público do Trabalho. Seja bem-vindo mais uma vez. Fala para a gente um pouco do trabalho do senhor lá dentro do Ministério Público. Ulisses, boa noite. Boa noite. Boa noite aos ouvintes, né, que nos acompanham. Como você bem disse, eu sou procurador do Ministério Público do Trabalho. O Ministério Público do Trabalho é um ramo especializado do Ministério Público da União. O próprio nome já diz, nós fazemos a defesa da sociedade dentro do mundo do trabalho. Então, nós combatemos desde o trabalho em condições análogas a escravo, trabalho infantil, todos os tipos de discriminação
numa relação de trabalho, todos os tipos de fraude numa relação de trabalho, todos os tipos de atos antissindicais numa relação de trabalho. E aí nasce a legitimidade do procurador do trabalho. Nós temos como lema que o trabalho é a narrativa de nossas vidas. Nós narramos nossa vida por meio do trabalho. E essa narrativa é feliz, é digna, é decente, se o trabalho for digno, for decente. Então, o procurador do trabalho, no seu dia a dia, ele faz com que as leis trabalhistas sejam cumpridas. Sem aquela dicotomia de bem versus mal, do fiscal contra a empresa. Pelo contrário, hoje nós temos uma nova roupagem de atuação do Ministério do Trabalho, que é um procurador como agente articulador da cidadania. Isso que nós estamos fazendo aqui hoje é articular a cidadania. Nós somos, enfim, acionados pela Associação de Empresas de Senador Canedo, juntamente com a pasta de assistência social e o órgão que qualifica. Isso. Então, eu acho esse momento aqui um momento exemplar, sabe, e único, de união de esforços, que tem feixes de convergência em prol da sociedade, né? E o trabalho é tão importante nesse mundo capitalista e neoliberal que a gente vive, que o trabalho ele é capaz de criar a nossa identidade. Eu sou conhecido pelo trabalho que eu desenvolvo, Ulisses também, a Thaís, a Alessia. Então, para além de ter o nosso sustento, a nossa subsistência, o trabalho também nos dá identidade. E essa identidade é digna, é decente, se esse trabalho é digno, é decente. E para que se tenha um trabalho digno e decente, é necessário que tenhamos políticas públicas de qualificação, de capacitação, para que essas pessoas tenham requisitos mínimos de exercer o seu trabalho com dignidade. Da mesma forma, para além da dignidade de cada pessoa, as empresas, para terem produtividade, para terem competitividade no mercado, necessitam de trabalhadores qualificados. Então, esse exercício aqui, essa convergência de esforços aqui, faz muito sentido para a nossa atuação como membros do Ministério Público do Trabalho, e eu fico muito alegre, muito honrado, sobretudo quando eu vejo a Alessia aqui nessa mesa, né, num posto da Secretaria de Assistência Social, sendo uma mulher negra, trans, e todos nós sabemos que as mulheres trans são as mulheres, enfim, que ficam mais à margem da sociedade, especificamente porque desviam de um padrão que foi criado socialmente, historicamente, e não diz respeito à sua potência como ser humano. Então, eu fico honrado e até emocionado, Alex, quando ouço você falar e vejo que o senador Canedo tem muito a ganhar com você nessa pasta, porque você traz consigo toda essa vivência, toda essa potência de ser uma mulher como você é, e poder compartilhar suas vivências em termos de reverberar essa capacidade para outras mulheres trans, para outras mulheres negras. Da mesma forma, aqui a Thaís também, uma mulher num posto de comando, e isso é muito bacana, eu como procurador e a sociedade também enxerga assim, Thaís, por conta de todo um machismo estrutural que existe na nossa sociedade. Então, a gente sabe que é relegado às mulheres postos de menor poder de direção, menores salários, e ver você nesse posto nos dá muita honra, né? Da mesma forma, me traz honra quando eu vejo que um empresário, enfim, que nos trouxe aqui para discutir um assunto tão importante, né? Ele consegue vencer essa barreira do machismo, dessa estrutura na nossa sociedade, e consegue compartilhar responsabilidades empresarial, social e fiscal como a nossa do Ministério do Trabalho. Então, eu estou muito empolgado, estou com uma expectativa muito alta aqui hoje para esse diálogo, e só tenho a agradecer. Que bom, doutor. É extremamente importante essa questão da fala, né, que o senhor disse aí, do que está envolvido aqui nessa mesa. Então, assim, você, antigamente, né, vamos pegar algum tempo atrás, em vários locais ainda tem isso. Quando você fala lá, Ministério Público do Trabalho, para o empresário até arrepia. Né? Porque pensa, nossa, vai me pegar. Vai pegar se tiver errado, né, doutor? Se tiver errado, se não tiver cumprindo regras, se não tiver realmente fazendo como deve ser feito o seu papel. Então, assim, isso é extremamente importante, essa aproximação, e né, até dialogar com os colegas que estão assistindo, os empresários que estão acompanhando isso aí. A ESC tem uma aproximação muito grande, né, agora, tanto com o Ministério Público do Trabalho, através dessa parceria que está surgindo agora, que a gente vai falar mais dela daqui a pouco, quanto o Ministério Público Estadual também, a gente é muito parceiro, muito próximo dos promotores aqui da cidade, e a gente vê o quanto é salutar isso. Tem N obras em Senador Canedo, né, que tá rodando aqui, né, Alex? Sim. Que é verba através de recurso do Ministério Público. Né? Então, sim, isso é formidável, que você vê acontecendo, são taxas que são acertados, e você vê o movimento acontecendo, você vê, de um lado, a empresa, de repente, regularizando algo que ela estava infringindo ali, você vê no município acontecendo, você vê ela vindo mais para
perto do Ministério Público, une o poder público, une o empresariado, une as pessoas que estão precisando de trabalho, enfim. Agora a gente está falando de qualificação, então esse ciclo ele precisa sempre acontecer, né? A gente tem que espantar aqui, no que o senhor falou, a gente tem que espantar quem de repente não consegue visualizar esse movimento acontecendo, né? Porque ele é extremamente positivo para a sociedade num todo, né? Então a gente tem que espantar isso, e a linguagem que estiver fora disso está fora, né? A gente mesmo tem que fazer como padrão de não tá dando continuidade mais nisso, né? Doutor, eu queria falar aqui de um tema, eu já queria falar muito dele, que eu sou um dos que estão mais empolgados aí com essa parceria que a gente fez. A gente já teve algumas reuniões, né, Thaís? Sim. A gente começou a conversar desde quando a gente fundou, né? Acho que você estava aqui, não estava, Thaís, na inauguração não estava, não? Não, o Volney estava. É o Volney. Desde a inauguração da ESC, a gente já tem essa parceria, a gente já está com essa parceria com o Senai, né? A gente já iniciou a ESC com esses parceiros. Acho que a nossa primeira reunião, vocês tinham 15 dias de funcionamento. Sim, já estava começando, a gente já estava começando a ESC, mas a gente já começou a ESC com essa parceria com o Senai, e a gente falou, olha, vamos qualificar, vamos qualificar a mão de obra, porque vaga de emprego a gente precisa só fechar esse elo. E aí a gente teve a grata surpresa do nosso primeiro projeto junto, né, com o pessoal do Senai, ser o projeto Mais Um Sem Dor, né? Acho que a Thaís já falou um pouco dele aqui, mas eu queria que o senhor explicasse para a gente, para quem está assistindo aí, o que é o Mais Um Sem Dor, para o pessoal entender e ver quão formidável é esse projeto, e a gente precisa expandir muito ele por aí, no estado inteiro e quem sabe no Brasil inteiro, né, doutor? Podia explanar para a gente um pouco sobre o projeto? O projeto Mais Um Sem Dor, ele surgiu em 2018. Ele parte de uma autorreflexão e de uma autocrítica do próprio Ministério Público do Trabalho, no sentido de compreender e entender que certos corpos são invisibilizados na nossa sociedade. Sequer conseguem fazer uma denúncia porque sequer chegam a ter uma oportunidade no mercado de trabalho. Então, para além da nossa atuação investigatória, da nossa atuação judicante de ajuização, cobrando o cumprimento da legislação trabalhista, nós temos essa atuação promocional, que visa dar oportunidade para esses corpos invisibilizados na sociedade. Nós chamamos eles de maiorias minorizadas. É mais ou menos isso que são esses corpos, né? E esse projeto, então, que existe desde 2018, ele visa formação humana, qualificação técnica e encaminhamento para o mercado formal de trabalho. Nós temos como grande parceiro qualificante o Senai. Eu sou um fã de carteirinha do Senai, a Thaís pode levar isso para o doutor Paulo Vargas, para o presidente da FIEG, Sandro Mabel, para o Aislan, para a Miss Clay, enfim, é muita gente boa reunida nesse sistema S do Senai, que está de portas abertas para receber essas pessoas que precisam de um mínimo olhar, para que possam qualificar e para que possam ter uma emancipação humana. Eu acho que o maior objetivo do projeto é trazer emancipação humana. Nessa sociedade que nós vivemos, capitalista, neoliberal, se não tivermos emancipação econômica, a gente não consegue ter emancipação humana. Então, o projeto ele visa isso, qualificar humanamente, qualificar tecnicamente e dialogar com as empresas para que as empresas, sensibilizadas e também cumprindo a sua função social, dê oportunidade para esse público qualificado. Então, não posso deixar aqui também de elogiar as mais de 70 empresas que aderiram ao projeto e foram reconhecidas pelo Ministério Público do Trabalho com o selo social, Empresa Amiga da Diversidade, porque se não fossem elas, essa cereja do bolo, que é a inclusão social, a gente não conseguiria. Então, em nome aqui do Ministério Público do Trabalho, enfim, e eu quero elogiar e agradecer, tá, por meio da ESC, todos os empresários que abriram suas portas e que realmente têm na sua função não apenas obtenção de lucro, obviamente que isso faz parte, mas tem também uma função social, um valor compartilhado com a sociedade, como nós falamos. Então, ele existe desde 2018, já é o 5º ano, e nós trabalhamos com alguns recortes. Eu falo recorte com total respeito a esse sujeito de direitos que estão por trás desse recorte. Apenas uma forma didática de falar. Começamos com mulheres e homens trans a participarem do projeto. Hoje já atendemos mulheres vítimas de violência doméstica, como bem falou a Alessia, grande parte das mulheres que estão nesse ciclo de violência é porque não tem emancipação econômica. Trabalhamos com mulheres migrantes, trabalhamos com mulheres em situação de rua, trabalhamos com mães que perderam os filhos por morte violenta, trabalhamos com mães que possuem filhos em cumprimento de medida em regime fechado, socioeducativo. O que mais? Trabalhamos com quilombolas, as mulheres calungas de Cavalcante,
trabalhamos com o povo cigano. Então, todos esses recortes desses grupos que são maiorias minorizadas e invisibilizadas pela sociedade, o Mais Um Sem Dor quer abraçar por meio, enfim, dessa formação humana, do Senai, e conta aí com a parceria das empresas para que a gente possa alavancar, subir um status social em termos de cidadania. Mais ou menos isso. Que legal. E assim, é legal ressaltar, né, a importância desse tipo de política pública, porque o projeto, inclusive, se existisse esse projeto ali na sua época, por exemplo, né, e fosse um recorte para você ia conseguir fazer seu curso, porque hoje o projeto Mais Um Sem Dor, ele cuida do aluno, ele não se preocupa só com a formação dele em sala de aula, só em contratar o prestador que vai estar ali, né? Mas ele preocupa com o aluno, com o transporte, ele preocupa com a alimentação, ele preocupa com o kit didático, ele preocupa com toda essa manutenção que tem ali, né? E envolve todo o programa de qualificação. Então, o programa ele vai subsidiar tudo isso, né? E o aluno ele vai ter ali realmente dignidade, né? Agora a gente está falando ali de um direito fundamental, que é o direito de trabalhar, né? E ali já foi até mencionado outro pela Lécia, mas assim, nós estamos falando de quando ele começa, lá atrás, né? Porque antes do trabalho vem a qualificação. Então, ele já está tendo dignidade ali no momento da qualificação dele, o que é muito positivo, né? A Lécia ali mencionou também o Pronatec, ali nós estamos falando do Mais Um Sem Dor, e são programas que a gente vê que realmente se preocupa com o aluno, o que existe por detrás daquele aluno, com o ser humano que está ali, né? E não só com mais um numa cadeira, né? Então, isso aí é o bacana das políticas públicas se envolvendo nesse programa de formação de gente, né? Para trabalhar. Eu acabei não mencionando, obviamente que tudo isso tem um custo, né? Sim. E todo o custeio do projeto, desde o Vale Transporte, o lanche diário, uniforme, uma bolsa simbólica que cada aluno recebe, é custeado por meio de condenações de empresas que não cumpriram a legislação trabalhista. O procurador, quando ajuiza uma ação, a depender daquela lesão, ele pede na ação um dano moral coletivo. Esse dano moral coletivo é revertido para a sociedade como forma de compensar aquela lesão que a empresa causou para a sociedade não cumprindo a legislação trabalhista. Então, para além da qualificação e dessa possibilidade de inclusão, a ação do procurador, também do Ministério Público do Trabalho, visa trazer uma concorrência leal para com as empresas que cumprem a legislação trabalhista. Né? Então, você que é um empresário que cumpre e o outro que não cumpre, ele acaba, de forma desleal, né, tendo uma competitividade maior que a tua. Então, a ideia é devolver para a sociedade, compensar essa lesão que esse mau empresário, esse empresário que não cumpriu a legislação trabalhista, ao não respeitar a legislação, né, para a sociedade. Eu acabei não falando também aqui, já foram atendidas mais de 1.500 mulheres, né, então nós temos esse recorte feminino. A ideia nossa é sempre combater desde o machismo estrutural, o racismo estrutural, a LGBTfobia, para que a gente possa avançar nesse aspecto na sociedade, né? Embora sejamos o país do carnaval, o país da alegria, nós somos o país que mais mata pessoas trans, né, pessoas LGBT. Nós somos o país que mais encarcera pessoas negras, o país que mais mata pessoas negras. Isso não é uma coincidência. Isso é por conta dessa estrutura que existe, Estado, ideologia, direito e economia, que massacra essas pessoas, mesmo inconscientemente, na visão de cada pessoa, que às vezes fala, o que eu tenho a ver com essa dívida histórica? Né? Tem a ver. Se você é uma pessoa branca, você já tem que ter essa consciência que você está numa posição de privilégio. Né? Você nunca vai ser barrado ou vai ser limitado pela sua cor, ou pela sua identidade de gênero, ou por sua orientação sexual. Então, a ideia é combater essa estrutura, né, e combater também os diversos racismos institucionais, porque a gente sabe que também existe, para além da estrutura, os racismos institucionais. Por isso que existem as cotas. Né? As cotas servem para isso, para que a gente possa combater esse racismo e machismo institucional, que empresas e instituições mesmo, enfim, não oportunizam essa oportunidade, sendo redundante aqui, por conta dessas características que eu acabei de citar aqui. Nossa, e é super interessante quando o doutor Tiago, do Ministério do Trabalho, o quanto é importante, eu falo o quanto mulher trans, me colocando nessa posição de saber que hoje tem essa abertura, esses cursos, né, voltado com esses recortes, como é importante, isso é efetivação mesmo, assegurando que aquela pessoa possa iniciar e finalizar aquele curso. Então, assim, eu já passei por situações
e que não tive esse respaldo de não conseguir iniciar e finalizar um curso de capacitação por não ter esse suporte, né? Então é muito importante parabenizar o senhor por ter trazido para o município, parabenizar o Senai, a ESC por ter abraçado mesmo esse projeto, dizer que a Secretaria de Assistência Social é parceira, pode contar com a gente, captação de público. Sim. Nós temos assim um número alto de pessoas, né, que nos procura para estar realizando esses cursos. Então assim, a gente pode de alguma forma estar assessorando e trabalhando junto com vocês nas próximas edições, né? Legal. Thaís, eu falei justamente da questão do Vale Transporte por isso mesmo. Porque quando vocês levaram, né, quando apresentaram para a gente como era, né, quando apresentou lá para a diretoria da ESC como era o Mais Um Sem Dúvida, que tinha a parte de condução, né, tinha a parte do transporte, que tinha a parte do lanche e que tinha a questão dessa bolsa, dessa ajuda que já subsidia, já favorece você ter condições mínimas de fazer um curso, né? A gente fala muito, sim, também. Justamente, a gente fala muito, eu bato muito nessa tecla, principalmente em questão da educação, né? Quem consegue aprender com fome? Não é verdade? Paulo Freire fala, viu, Ulisses? Paulo Freire fala que a fome, ela impede a educação. Ela impede o aprendizado, né? Então, assim, lanche extremamente necessário. Se a gente for, né, abranger esse tema aqui, a gente vai ficar... A primeira reunião com a doutora Cíntia, eu já tinha visto o projeto, eu já tinha pensado, nossa, muito interessante esse projeto aqui. Aí, quando ela falou o recorte do público, eu até disse para ela, assim, isso é de arrepiar, justamente. Olha. Porque, assim, você disse, o doutor falou, assim, me sinto emocionado, né, de ver uma pessoa, assim, uma mulher, né, negra, trans, defendendo uma pasta tão importante, né? Mas, para mim, o que mais assim, chama atenção é quando ela diz assim, ó, estou nessa função, nesse cargo por competência, porque isso não é comum, né? Muitas pessoas competentes, mas a gente percebe, né, nessa mesma situação, mas com competência são impedidas de chegar a determinados cargos, justamente por conta do que a gente percebe da realidade que a gente ainda vive, não é passado, né? A gente tem visto aí. Recentemente a gente percebe as mídias aí todas voltadas para uma situação com um jogador de futebol e tudo, né? Essa semana passada eu estava lendo uma pesquisa da FGV que ainda diz que as mulheres elas têm uma participação no mercado de trabalho o último recorte foi 54%, enquanto os homens ainda são 78%. Isso significa dizer que de cada 10 mulheres, somente 5 ainda estão no mercado de trabalho. E a gente sabe que há uma necessidade de que mais mulheres estejam, mas há uma cultura, né, ainda que as impede de estar lá. Então, assim, a gente sabe que o comum não é a gente ouvir uma pessoa dizer, nessa situação, né, que faça parte de uma, como você chamou de maioria minorizada, né, dizer eu estou aqui por competência, né? Então, na realidade, não é só mais uma capacitação ou mais um projeto, mas é um combate a uma guerra, uma cultura social que precisa ser uma cultura de exclusão, né? De preconceito, de uma série de outras coisas que a gente pode chamar também. Então, é um projeto que ele vai lá numa raiz mais profunda, né? Isso é muito bacana. Eu falo, Ulisses, que não é uma batalha apenas moral, de bem contra o mal. Na realidade, é uma batalha política e econômica. 56% da população é formada por pessoas negras. Imagina se esse 56% estivesse economicamente inserido de forma ativa. Que país nós não teríamos, né? No último dia 27 de abril, foi o dia da empregada doméstica, e nós sabemos que 75% das empregadas domésticas são mulheres negras. E desses 75%, apenas 25% têm carteira assinada. Olha só como o racismo ele é visível, mas, ao mesmo tempo, ele é naturalizado, né, na nossa sociedade. Então, o que é importante no projeto também, deixar claro para o ouvinte, que a gente não visa apenas a qualificação. O Senai, essa qualificação, essa oportunidade é um lugar comum para que a pessoa possa construir um seu objetivo de vida. Eu trago como exemplo aqui uma aluna nossa que, enfim, ela fez o curso de gastronomia, uma mulher trans, acabou fazendo um curso técnico de gastronomia, nós conseguimos uma bolsa de direito para ela na universidade, ela está quase se formando hoje. Um outro aluno, homem trans, está fazendo medicina na UFG.
Então, por meio de um curso, onde abriu os horizontes dele, ele conseguiu produzir e criar uma expectativa de um projeto de vida para ele muito maior do que ele imaginava, né? Então, é muito importante projetos assim, sabe? E essa parceria que está acontecendo aqui, eu não posso deixar de elogiar também, porque quando a Cíntia me falou que seria uma live aqui com a ESC, eu falei, gente, olha como é importante. É a atividade econômica que está puxando, né? Justamente. Porque geralmente, ou é um órgão público, né? Ou o próprio Ministério Público, a Justiça, mas aqui são os empresários que estão puxando isso. Isso é uma consciência muito importante. Isso tem que ser exemplo para todo o estado de Goiás, que está para o país inteiro, entendeu? Então, parabéns mais uma vez. Tá? Sim, e assim, a gente entende, a consciência da diretoria da ESC, dos associados à ESC, é realmente que precisa estar de mãos dadas. De novo, nas nossas reuniões, a gente preocupava muito com não só a qualificação, a empregabilidade. A gente bateu muito, né, Thaís? Nessa questão. Né? Não adianta a gente trazer curso para senador Caneto, que de repente não vai ter um volume de empregabilidade. Então a gente precisa ter cuidado até nisso, né? Então tem a disponibilidade, está lá o curso, o pessoal vai estar qualificando, projeto um projeto perfeito como mais um sem dor, mas a gente precisa, quando terminar o curso, aí, né, doutora, é que vem a parte de emprego, e a gente precisa colocar de fato no mercado de trabalho e acompanhando a sustentabilidade desse emprego, né? Então eu acho que esse ciclo ele precisa, e aí é onde entra o empresariado, é onde a gente convoca todos os nossos associados para divulgar isso aí na cidade, para poder passar a mensagem, porque estamos qualificando uma turma já, né, de 15 costureiras que já estão a caminho e já está agora com data marcada para a gente começar o de cozinha industrial, né, o de cozinheiro industrial, que já vai começar agora no dia 5. Então, projeto mais um sem dor, está sendo qualificado o pessoal lá na ESC, o pessoal do Senai que está fazendo essa qualificação, é um ciclo. Mas a gente precisa empregar todo mundo assim que finalizar. Então, são 15 novos profissionais no mercado de trabalho e a gente tem uma preocupação tremenda com isso. É empregar, procurar aquele que quer empreender também, qualificar, ajudar na parte de qualificação de empreendedorismo, porque uma coisa ele vai aprender a parte técnica, saiu de lá, quem quiser empreender, a gente também já está conversando com um a um, viu, doutor, para poder, quer empreender, quer fazer o seu próprio negócio, quer ter a sua facção, enfim, vem cá que a gente vai dar todo o suporte, a gente vai acompanhar, porque esse ciclo ele precisa ter, ele precisa acontecer, porque senão se perde no meio do caminho, aquilo que eu falei, se tiver um dente aí nesse conjunto de catracas que estiver errado, ele não vai funcionar. Excelente, Ulisses, quando você coloca nessa posição. Quando, no início da gestão, nós fizemos um pequeno levantamento das demandas do município. Qual área tinha esse déficit, né? Nós encontramos na questão de panificação, questão de costura, corte de costura também. Então, foi partindo desse levantamento que nós fizemos inicial, que nós fomos buscar essas parcerias, né? Inclusive, também vocês estão falando aí desse projeto, né? Mais um sem dor, que está acontecendo na ESC, parceria com o Ministério do Trabalho e o Senai, e nós do município, a Secretaria de Assistência Social e Cidadania, junto com a Secretaria de Retomada, o UFG e COTEG, que é o Colégio Tecnológico Sebastião Siqueira, iniciamos no dia 8 desse mês, com mais de 600 pessoas, 300 no período da manhã e 300 no período da noite, os cursos de panificação, com tortas salgadas, confeitaria e doces para festas, computação básica e intermediária, cabeleireiro e cronometria e corte e costura. Então, nós estamos com mais de 300 pessoas sendo qualificadas. Já terminamos um primeiro módulo com 300 e ontem iniciamos a segunda turma com mais 300 pessoas. Finalizamos com as inscrições que foi no mês passado com 781 inscrições. Dessas 781 inscrições, mais de 90% das pessoas inscritas, as vagas preenchidas foram de mulheres mães solos, mulheres inscritas no cadastro único, mulheres negras, né? Inclusive mulheres e homens trans também temos no nosso público lá. Então, assim, assemelha muito, né, o projeto. E é unir forças mesmo. A gente faz daqui quanto poder público, o privado de outro lado e une força com o Ministério Público, como você colocou, tem uma leva de obras que está acontecendo com essa parceria, tanto do Ministério Público do Trabalho, com esse destaque que vem essas multas que acarreta, né? Então, assim, é através dessas parcerias mesmo que a gente consegue fazer
criar e pensar no mundo melhor, né? Dar uma qualidade, uma qualificação para que futuramente essas pessoas se tornem empreendedoras ou esteja apta para estar ingressando no mercado de trabalho. A gente sempre fala, né? Qualificação ou é um complemento de renda ou a pessoa mesmo se torna apta a entrar no mercado de trabalho quando se faz um curso de qualificação de fato, realmente com a força que tem, né? Como o Senai, como o UFG. Então, assim, a gente sempre frisa. Que curso, tem muitos lugares, tem muitas... Acontece de qualquer forma, então, assim, muitas das vezes a pessoa entra e sai e não aprendeu nada. Então, assim, a gente tem que frisar muito nessas parcerias que realmente a gente, no final, tem frutos mesmo. Essas pessoas vão ser, de fato, empregado, qualificado, e não é só um certificado ali. Isso. E a continuidade, que também o aprendizado não tem fim. É só um início, né? É só um início. A gente sempre fala com as turmas, fala, isso aqui é um começo. Aqui é uma porta para você começar a sua qualificação eterna. Dá essa direção, né? Como o doutor falou. No Senai a gente fala que são pílulas. Isso. Uma qualificação, uma pílulazinha. Você vai aprofundando. A gente falou de que não aprende com fome, a gente também não faz programa com fome, né? E já falamos de panificação, falou de um monte de coisa. E eu queria agradecer aqui a Viana Pães, que serviu para a gente aqui esse lanche, ó. Não sei se está pegando aqui direito, para cá, para aqui, ó. Vamos pegar na caixa aqui, que eu acho que vai ficar melhor, para apresentar aqui, ó, que a Viena, ele é um associado nosso, o Edson Pina, até mandar um abraço para ele, acho que a luz está atrapalhando ali, ó. O Edson Pina é um sócio fundador nosso, e ele sempre dá esse apoio aqui em todos os podcasts, toda semana ele manda para a gente esse lanche aqui para os convidados e para a gente saborear. Então eu queria agradecer demais, Edson, obrigado aí, obrigado Viena Pães, e sem dúvida nenhuma, tem os melhores bolos e salgados aqui da cidade de Senador Canedo. Está sempre dando esse apoio para a gente. Brigadão, viu, Edson? Viena Pães, gente, se precisar, doutor, fique à vontade, Viena Pães aí. Vindo em Senador Canedo, pode ter certeza que a gente está à disposição lá. Thaís, acho que eu já mostrei aqui, mas vamos lá, sempre... Aqui, ó, Thaís, da Viena Pães aqui. Né? Ó, tem aqui, ó, também tem variado lá, ó. Tem de tudo que você quiser a mesa tá encontrar. Repleta, tá cheia. Tá chique aqui, encontra lá. Thaís, fala pra gente um pouco dos cursos que a gente tem à disposição aqui, né, no Senai de Senador Canedo. Para quem não sabe, né, a gente tem uma extensão, é um polo que a gente está trabalhando muito para que seja um grande polo de qualificação aqui em Senador Canedo, mas a gente está situado ali no shopping, né? E aí fala para a gente um pouco do que tem lá para o pessoal procurar o SESI e se qualificar. Então, nós temos ali nós chamamos de núcleo, né, que é uma pequena extensão, né, das nossas outras 2 unidades. Somos, na realidade, 2 unidades integradas e um núcleo, né? E ali, em virtude do pouco espaço que nós temos, a gente não tem condição de trabalhar todo o nosso portfólio. Nosso portfólio hoje, ele é enorme, né? Só de técnicos, hoje, a nossa área de abrangência, nós trabalhamos o técnico em eletrotécnica, o técnico em automação, o técnico em mecânica, em eletromecânica, em desenvolvimento de sistemas, nós temos o técnico em química, nós temos... técnico em vestuário, em alimentos, nós temos muitas áreas, um portfólio muito extenso, e aí eu falo só das nossas unidades, né, Aparecida, Senador Canedo. Mas nós não temos muito espaço em Senador Canedo ainda, né, porque já há uma pretensão, já há, inclusive, um estudo de mercado que está sendo realizado para que seja implantada uma unidade muito potencial em Senador Canedo, um projeto que já foi aprovado, né, e nós temos certeza que vai dar muito certo, porque nós já temos muitos parceiros, já com relação solidificada com o Senai, aqui em Senador Canedo, tá? Mas aqui no nosso núcleo nós temos um projeto forte de formação de aprendizes, né? Então nós temos o curso de, por exemplo, operador de processos industriais,
É um curso de 520 horas, né, em que o jovem ele vai ter acesso ali à área de gestão, depois ele tem 100 horas na área elétrica, tem 200 horas na área mecânica, ali ele pode assimilar qual é a área ali dentro da indústria que ele deseja trabalhar. E, de repente, nesse curso, ele fala, não, gostei mais da área elétrica. Então, ele pode fazer um próximo curso de aprendizagem na área de eletricista industrial, por exemplo, né? Nós temos aqui também o curso na área de informática, nós temos o operador de inspeção da qualidade, né? Que é um curso em que o jovem vai fazer matérias de ética, planejamento e organização do trabalho, raciocínio lógico, em que ele vai ter acesso às primeiras disciplinas relacionadas ali a toda a cadeia de suprimentos, né, toda a supply chain, ele tem um pouco de logística, então ele tem ali acesso às primeiras informações em relação aos processos de qualidade, né, o que é uma ISO, o que uma empresa precisa para ser certificada, como que se constrói um projeto de qualidade, né. É muito bacana, eu tenho um sobrinho que está fazendo esse curso, né, de operador de inspeção da qualidade, né? E aí, essa semana, ele aprendeu a fazer um fluxograma. Ele tem 15 anos. Então, ele chegou em casa todo assim, né? Se gabando. Ele falou assim, por acaso, alguém aqui sabe o que é um fluxograma? Né? Minha cunhada falou assim, eu sei o que é, meu filho. Na empresa que eu trabalho, a gente tem um. E aí ele falou assim, pois é, agora dá uma olhada no fluxograma que seu filho acabou de construir. Então, é muito bacana ver um menino de 15 anos utilizando uma linguagem de uma ferramenta de mercado, né? E a gente tem esse curso aqui no Senador Canedo, né? Nós também realizamos o curso de mestre de obras aqui, o mecânico de máquinas aqui, a gente tem um laboratório pequenininho montado ali, mas dá para fazer a prática, né? E estamos implementando vários outros cursos aqui em Senador Canedo. Agora, né, com a abrangência nesse projeto novo que a gente tem, todas essas outras expertises que eu disse, que nós atuamos lá na nossa outra unidade, nós vamos trazer para cá também, com toda certeza. Nós temos público aqui, né? A área de automação, a área de TI, né, a gente tem percebido, assim, são áreas muito futuristas e, assim, que estão muito aquecidas, né? TI não está aquecido só em Senador Canedo, em Aparecida, em Goiânia, está aquecido no mundo, né? Então, a gente abriu uma turma articulada com o SESI ano passado, Desenvolvimento de Sistemas, foi a primeira que fechou. Então, a gente quer trazer o que tem de melhor para o Senador Canedo, com certeza. Que legal. Aproveitando, você falou sobre a questão do curso de operador de máquinas industriais, né? É operador de processos industriais, mas a gente também tem esse curso de operador e mantenedor de máquinas. Isso, a gente tem associados nossos, que tem máquinas que foram compradas, aquisições de um valor significativo, que estão paradas por falta desse profissional. Sim. Então, assim, é oportunidade de trabalho já ali de alguns para fazer meses, a manutenção, para aprender a lubrificação da máquina. Justamente, né? Para fazer essa operação e essa manutenção, né, preventiva e às vezes até no momento da operação dela. Sim. Isso está parada. Está parada aí e não consegue por questão a gente visita ele. Da qualificação do profissional. Até deixo aqui, de repente, numa segunda edição do Mais Um Sem Dor aqui, né, que a gente com certeza luta para que esteja, de repente a gente pegar algum foco industrial também para poder ir abrangendo todos os setores. Senador Canedo, não sei se vocês têm essa informação, mas Senador Canedo é um dos maiores polos faccionistas do estado de Goiás. Sim, a gente tem aqui uma grande cadeia faccionista e estamos alimentando bastante ali da 44. Marcenaria também. Né? Marcenaria também. O polo industrial aqui da parte de moveleiro aqui é gigantesco, né? A gente é referência aí no país inteiro. Então, assim, tem uma extensa vaga, né, para poder aguardando esses profissionais, né? E acho que é isso, importante demais. Pedir para você falar um pouco da mão de obra do Senai para né, que de repente quem estiver assistindo e tiver interesse, a mensagem ela precisa chegar. Sim, né? Então, às vezes não é todo mundo. Infelizmente as pessoas têm isso, né? Eu sei, é fácil saber, todo mundo sabe que o Senai qualifica. Não é assim. Então acho que a gente não pode cansar de fazer a mensagem chegar. Essa mensagem positiva que a gente está dando aqui, né, de qualificação, da gente largar alguns paradigmas arcaicos que não cabem mais no mundo e que a gente só está num mundo tão complicado hoje por isso,
né? Se a gente tivesse começado a corrigir isso lá atrás, com certeza o nosso mundo hoje seria melhor. A gente precisa fazer essa mensagem chegar, a gente precisa... Isso é incansável. Levando informação. Levar né? essa informação é incansável. A gente precisa política levar, pública leva a informação. A gente precisa levar lá para a ponta e falar, olha, tem uma instituição que qualifica, tem empresa aqui na sua cidade e você, sim, você pode. Não é porque você está nessa situação nesse momento, não. A gente tem grandes projetos aí. Parabenizar já de antemão, já sou um fã, viu, doutor? Mas, assim, parabéns mesmo ao Ministério Público do Trabalho. Parabéns pelo trabalho de vocês, por trazer o Mais Um Sem Dor. Assim, eu sou um fã incondicional, assim que eu fiquei sabendo do formato, da forma com que é feito, da lisura que tem no processo, do que atinge, né? Falei, olha, a gente precisa só mesmo arrumar emprego para essa turma, então vamos trabalhar aqui da parte da ESC para arrumar emprego para essa turma. Eu não poderia deixar de agradecer aqui o Sandro Marques, que é o nosso diretor comercial, que está aqui no estúdio com a gente. O Sandro foi um guerreiro assim para poder conseguir fazer toda a manutenção daquela área, para a gente conseguir colocar o pessoal lá, fazendo o curso. Então, o pessoal do Senai levou as máquinas, deu toda a estrutura, mas a gente tinha algumas partes de estrutura física nossa que a gente precisava dar uma melhorada. Afinal, a gente só está há 5 meses, a gente tinha uma sala administrativa. E quando foi trazido para a gente a questão do projeto Mais Um Sem Dor, através do pessoal do Senai e da doutora Cíntia Barcelos. Cíntia, que a gente não posso deixar de agradecer ela aqui. Quando ela levou, a gente falou, é aqui. A gente faz o que for, mas tem que ser aqui. Vamos trazer para cá, que a gente quer dar continuidade nisso. E o Sandro foi um guerreiro nisso aí. Acho que em 10 dias ele fez pintura elétrica. Parabéns, Sandro. Aí colocou para trabalhar. Mas a gente ainda nem pagou, não, mas está feito. Né? Está acompanhando. A gente então, também obrigado, no Poder Público também tem essas questões. Quando chegou e falou assim, ó, essa leva de curso. Eu falei, meu Deus, e agora? Vamos arregaçar as mangas e fazer a coisa acontecer. Nossa, um projeto formidável desse a gente não poderia deixar de que fosse realizado aqui em Senador Canedo. Ótimo, a gente precisa e a gente quer expandir. Hoje eu vi, estava vendo, viu, doutor, na rede social, já vou aproveitar o momento aqui, a gente já faz todas, né, todo o merchandise e os pedidos que precisa fazer. Eu vi uma cozinha industrial lá em Anápolis. Eu quero uma cozinha industrial daquela aqui na ESC, aqui em Senador Canedo. A gente precisa disso, a gente precisa estar com essa estrutura aí fazendo. Estava lá na página de vocês, do Mais Um Sem Dor. Achei formidável, um negócio espetacular, tecnologia, todo o material de ponta. E ali coloca o pessoal para fazer o curso de qualificação direto, né, doutor? Vamos pensar, por que não, né? Isso, vamos trabalhar para isso, né? Primeiro a gente precisa, né, fazer essas primeiras turmas, colocar o pessoal para trabalhar. E aí também depende muito, gente. Depende muito. E, Alex, você pode contribuir muito. A Secretaria de Assistência Social do município pode contribuir muito com a gente com isso, dessa mão de obra. Né? A gente precisa muito disso. Essa captação é muito captação da mão de obra é extremamente importante, por isso que eu estou falando, de mensagem chegar. Então, hoje, neste momento, eu sei que tem inúmeras mulheres em situação de vulnerabilidade que estão precisando de ouvir essa mensagem, de saber que existe isso, dela ser captada, dela vir para cá, dela se qualificar e da gente na conseguir a vaga de verdade, trabalho. o sucesso da inclusão depois, né, de que esse profissional vá... Nós temos um programa de egressos no Senai, chama PASSE, a gente monitora a pessoa depois do curso aí por mais de 1 ano depois, né? E a gente tem percebido assim que realmente a gente tem conseguido entrar no mercado com os alunos. Mas o sucesso é lá na captação. Captação. A captação é uma dos vieses mais importantes. É a primeira mão. Para poder depois a gente conseguir colocar lá. Quem está mergulhado. A gente tem sentido uma proximidade assim maior com vocês aqui de Senador Canedo hoje também. O Ulisses, eu não quero deixar de falar isso porque eu vejo como um reconhecimento. Nós temos o Volney, você conhece, é o nosso diretor, né? E nós, depois que nós mudamos essa gestão, que o Volney veio, tem pouco mais de 2 anos para cá. Assim que ele chegou, o Volney está no Senai há quase 30 anos, né? Mas ele veio do Sul, né, para nossas unidades de Aparecida, Senador Canedo, tem pouco mais de 2 anos. Mas desde quando ele chegou, veio visitar Senador Canedo, já ficou encantado com isso daqui. Então, ele tem lutado bastante para poder proporcionar um crescimento do Senai aqui na região. Né? Então, assim, vocês já devem ter sentido isso com certeza. Mas também eu quero fazer menção, né, e agradecer, né,
a esse gestor que tem proporcionado essa parceria aí para nós também. Estou aqui hoje por conta dessa parceria, com toda certeza também. O Rony é tá? um grande parceiro, sempre está acionando a gente precisa disso, né? Sim. A gente colocou à disposição e foi de verdade essa disposição, mas de repente não é acionado, e ele aciona, Sim, ele provoca, ele convidou a gente para ir lá naquela no início da Orcegal, lá da formação, que é ali no Jardim das Oliveiras, e a gente foi lá e a gente trouxe, e tem certeza que é também só o começo dessas parcerias, justamente. Então é só um começo de uma grande parceria. As ferramentas a gente tem, e aí eu pedi seu apoio, Alessia, nisso, porque a gente sabe que o município consegue chegar lá onde precisa, e a gente realmente precisa desse ciclo. A gente precisa com que ele aconteça o tempo inteiro. Só quem está passando pelo momento de dor, ele está sozinho. Ele se sente sozinho. E aí quando você chega lá e capta ali, essa captação é extremamente positiva, da forma com que ela é feita para o futuro. Então, você capta bem, você qualifica bem, você coloca no mercado de trabalho bem. A pessoa não vai voltar. Né? Se a gente não deixar esse ciclo correr, for feito em qualquer momento ele for feito de uma forma errada, a gente não vai ter o complemento disso. Então, são grandes parceiros, né? É um projeto extremamente valoroso, assim, não, de novo, eu vou repetir, eu não canso de falar, para mim, sem sombra de dúvidas, o melhor projeto social que pode ter é geração de emprego e renda. Isso. Não tem outro. Assim. Coloque-se a Secretaria de Assistência Social e Cidadania, a Diretoria de Políticas Afirmativas de Direitos da Cidadania à disposição para essa captação desse pessoal, para a gente, de alguma forma, estar contribuindo de fato. Também agradecer, né, deixar meus abraços ao prefeito Fernando Peloso, e nossa secretária de Assistência Social e Cidadania, Simone Assis, nossa primeira dama. Com certeza. E é isso, conte conosco. Estamos a gente sempre conta, e a gente incomoda eles mesmos. A gente, semana passada, estava fazendo um acompanhamento sobre a questão, né, também de ensino e das rodovias para o nosso empresariado, os caminhões de carga. A gente estava junto com o prefeito atrás dessa questão do viaduto. A gente tem algumas demandas aí que em outros programas a gente vai falar sobre passarela, ali perto do IFG também dos alunos. Ele estava lá acompanhando a gente, e a primeira-dama sempre está lá na associação, sempre está, a gente procura estar junto, porque é uma soma de esforços. Isso, não adianta, independente, público, privado, o que seja, é uma soma de esforços e a gente precisa juntar todo mundo. Infelizmente, o nosso programa já está chegando ao fim, né? Excelente tema, eu gostei bastante, eu sou apaixonado nesse tema, empreendedorismo, e quando fala de qualificação de mão de obra, quando fala de questão de assistência, realmente eu sou apaixonado por isso. Está chegando ao fim. Tenho certeza que a gente vai voltar a discutir sobre esse tema, sobre esses assuntos. A gente, né, precisa de mais espaço, viu, Sandro? A gente dá uma brigadinha que a gente precisa de mais espaço para falar sobre isso. Né? Queria mais uma vez agradecer vocês, né? Queria agradecer todos por estarem aqui compartilhando isso com a gente, compartilhando o conhecimento de vocês e dando esse apoio. Né? Além do conhecimento, vocês estão dando um apoio nesse projeto que eu tenho certeza que vai fazer a diferença para muitas famílias que estão lá fazendo esse curso, para as que vão vir, né? E a gente vai fazer o diferencial, não tenho dúvidas disso aí na vida deles, através de todos imbuídos nesse projeto. Né? Queria agradecer, Thaís, obrigado aí por você ter participado aqui. Deixa aí suas considerações finais para a gente. Ulisses, quero agradecer a associação, tá? Você, ao Marcos, né? Se estiver nos acompanhando, se não, transmita nosso abraço para ele, em nome do Senai, em nome do Volney, né? Que não pôde estar aqui agora. Mas dizer que essa parceria para nós é muito importante, nós acreditamos muito no projeto de vocês, também nos projetos que temos desenvolvido, né? Com o senador Canedo, por meio de políticas públicas, por meio do empresariado, né? E dizer que nós estamos à disposição para crescermos juntos, né, com vocês, para que esse projeto possa fomentar muita mão de obra para a indústria, né, que a indústria seja saudável cada vez mais. O senador Canedo já é uma indústria que nós temos assistido, só que nós ainda temos aí muita gente vindo de outros municípios para trabalhar em Senador Canedo, né, e a gente quer mudar um pouco essa realidade e o Senai quer ser aí um promotor, né, de ajuda nesse sentido para vocês, tá? Então nós estamos sempre à disposição de vocês ali. A gente que agradece essa parceria e realmente é isso. Você falou um termo extremamente importante, que a gente quer reter essa mão de obra. A gente tem uma luta incansável, doutor, que o canedense viva Senador Canedo.
Geralmente, boa parte do canedense ele vive em Goiânia, Nerópolis, Bela Vista. Fala que aqui é uma cidade dormitória. Né? E ele não vive Senador Canedo. Esse é um dos grandes objetivos nossos, é fazer com que Senador Canedo, o canedense, viva Senador Canedo, porque ele vai gerar renda aqui, ele vai trabalhar aqui, ele vai conviver aqui, e aí a gente tem certeza que essa cidade, que já é a 5ª maior arrecadação do estado, tem tudo aí para caminhar, para brigar muito com a Aparecida de Goiânia e Goiânia. Né? Ótimo. Alexia, obrigado. Obrigado aí pela presença, obrigado por todo o esclarecimento e deixa as considerações finais aí para os nossos telespectadores. Ok, Ulisses, obrigado a vocês pelo convite, levo os cumprimentos ao Marco Lopes, que nos convidou você para estar aqui representando, né, a ESC e apresentando o Sandro, que é um amigo de longas datas também, então eu sei do trabalho dele. Agradecer a oportunidade, o prefeito tem cedido, né, de estar ali à frente, podendo desenvolver um pouco do nosso trabalho. É árduo, é enlutante, mas é gratificante. Hoje, se puder colocar as fotos do curso, não sei Fica se conseguiu. Pode colocar. Se me tiver mandaram aí, já aqui, eu já estava aqui aí na aula inaugural. Então, assim, a gente vê as fotos e vê o pessoal mesmo, com os olhinhos brilhando ali. Ainda vou passar lá, que as aulas terminam 10 horas, começa às 18, vai até às 10, ainda vou passar lá para dar uma palavrinha de boas-vindas. Esse é qual curso, Alex? Só para deixar... Esses que iniciou hoje é corte, costura, cabeleireiro, panificação, confeitaria e informática. E esse qual é o nome do projeto? Tem um projeto ou é o da não, secretaria? É no núcleo, dentro da secretaria. Tem um núcleo, né, de aprendizagem? Isso, dentro da secretaria nós criamos esse núcleo de aprendizagem e cidadania, que é um espaço onde a gente vai ofertar esses cursos. Legal. Inclusive, a gente tem esse convênio com o Estado, mas podemos estar sentando para estar fechando parcerias lá nos horários que estiver ocioso o espaço. A gente pode estar fechando parceria para estar sendo utilizado. Que ali, nosso intuito, o desejo da secretária e primeira-dama do prefeito é esse, que seja utilizado o espaço, que se qualifique pessoas. Vamos ganhar o tempo que foi perdido, né? Porque agora que a gente conseguimos essas parcerias, né, com muita dificuldade, então a gente tem que aproveitar todo minuto, todo o tempo vago para estar qualificando as pessoas. Eu falo para o Fernando assim... para ele, para a primeira-dama, eu falei, não leve como gasto isso aqui. Isso aqui, daqui 10 anos, alguém vai bater no ombro da senhora, do prefeito, e falar que, muito obrigado, hoje eu tenho o meu comércio, hoje eu estou bem sucedido, foi através daquele curso que eu realizei na sua gestão. Então, isso é que é gratificante. Então, assim, nós, da assistência social, a gente não trabalha com retorno imediato, né? É médio e longo prazo. Então, tem pessoas que depois de 10 anos nos procuram para falar que aquela ação que foi feita naquele momento teve um resultado positivo. Não tenha dúvida que faz a diferença mesmo. Faz demais, é isso. Muito obrigado, viu? A gente que agradece. Doutor Tiago, obrigado aí, tá? Obrigado por ter essa disposição de estar vindo aqui com a gente discutir sobre, né, um tema tão importante. É uma honra, né, sua presença aqui, para a gente, deixa a gente muito lisonjeado. Muito obrigado por ter dado essa oportunidade de trazer o projeto aqui para Senador Canedo, junto com o Senai. Né? Para a gente foi formidável, assim, é muito bom a gente ver o pessoal aprendendo, é muito bom a gente ver o pessoal qualificando e a gente saber que vai fazer a diferença na vida deles. Obrigado mesmo aí, mais uma vez, e deixa as considerações finais aí. A honra é minha e saio daqui extremamente feliz pelo diálogo que tivemos aqui. Acho que é importante informar o ouvinte, também o empresariado aqui de Senador Canedo, que a Organização das Nações Unidas, a ONU, ela tem uma agenda chamada Agenda 2030, que são 17 objetivos do desenvolvimento sustentável para ser cumpridos até 2030. E eu vejo aqui que a ESC, Senador Canedo, a Prefeitura, o Senai, estão em harmonia com esses 17 objetivos. E o cumprimento desses 17 objetivos visam trazer um patamar social melhor para a sociedade, né, que hoje não se visa apenas lucro ou economia forte, é necessário que tenhamos também socialmente um status que traga dignidade, cidadania e liberdade emancipatória para cada ser humano. E então, parabenizo todos os atores que estão aqui hoje, eu tenho certeza que é um início de grandes ações que vão acontecer aqui no município, sobretudo pela liderança e pelo protagonismo dos empresários aqui do município. Então, quero agradecer a Alessia, em nome da Prefeitura, agradecer o Senai, em nome da Thaís, e o senhor, em nome de todo o empresário daqui de Senador Canedo. Né? E nós, do MPT, estamos à disposição
E vamos pensar em trazer uma cozinha industrial para cá, por que não? A gente vai trabalhar muito para isso, só pode ter certeza disso. Parabéns então a todos e muito obrigado pelo convite. Obrigado, a gente agradece, agradecer mais uma vez, né, o nosso telespectador que está acompanhando a gente aí. Obrigado por tudo, obrigado aí o Thiago Arruda, o Laranjinha, por ter cedido sempre o espaço aqui, da Web TV Sensação, para estar transmitindo para a gente aí. Para todo mundo, né? A gente tem bom questão da internet, é isso, né, doutor? Que a gente vai passar para todo mundo e vai ficar aí para a posteridade. Todo mundo vai estar acompanhando sempre. Obrigado, gente. Esse foi mais um podcast da AESC. E semana que vem, terça-feira, a gente já tem mais. Logo, logo será divulgado aí os temas e os convidados. Obrigado, boa noite para todos.